Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. E hoje vamos bater um papinho sobre a questão da confiança, né? O que vem a ser a confiança, né? Porque quando o dicionário, né, a confiança é o sentimento de quem confia em algo ou alguém, né? Então, qual que deve ser, né, um critério de alguém para estabelecer relações de confiança, né? Uma das ideias, né, para esse fim é justamente conversar sobre vários temas para a partir do papo, né, a gente procurar inferir, né, o avanço intelectual e moral da pessoa. E é preciso também, né, que a gente aceite que a gente vive em uma sociedade adoecida, basicamente porque os membros dessa sociedade não costumam ter um bom nível de cosmoética. Se a gente for levar a sério, né, a questão da cosmoética e da corrupção do pensamento das outras pessoas, muitas vezes isso pode fazer com que a pessoa termine se isolando, né? Então, a ideia básica não é a pessoa se acompliciar, né, com essas condutas anticosmoéticas das outras pessoas, mas é justamente em fazer um esforço para ajudar as outras pessoas a se melhorarem elas por elas mesmas, né? Através do estabelecimento, né, de uma relação de confiança, né? E isso vai ajudar, né, a pessoa a fazer as reformas íntimas dela, ou reciclagens intraconscienciais, como diz Vieira, ou mais propriamente ele chama as reciclagens intraconscienciais de RECINs, né? RECINs, reciclagens intraconscienciais, né? E eu acredito que não são todos os casos, né, em que a pessoa precisa aprender pela dor, né? Para evoluir, né, enquanto pessoa, a pessoa pode não precisar aprender pela dor, mesmo que ela tenha feito algo errado, né? Não são todos os casos em que a pessoa precisa aprender pela dor. Muitas vezes, né, pelo agir, né, com alguma generosidade, por ter uma ação generosa, é, às vezes a gente consegue ajudar alguém, né, por meio da palavra e do exemplo, né, sem necessariamente que ela precise, né, passar pela dor, né. Às vezes uma pessoa consegue perfeitamente se modificar com uma palavra e o exemplo de outras pessoas, né? Então, a gente tem, né, vários tipos de confiança, né? Então, um primeiro tipo seria justamente a confiança para obter informações, né? Que tipo de pessoa inspira a confiança, né, para obter informações, né? Seria justamente os professores que não têm compromisso com essas ideologias fajutas, né? Com relação à confiança íntima e afetiva, né, basicamente são a família, os amigos e a dupla evolutiva. E a dupla evolutiva é como um modelo de relacionamento de casal proposta por Valdo Vieira, né? A gente vai aprofundar mais para frente nessa questão, mas a ideia é que minimamente, né, a família, os amigos e a pessoa, né, que nós escolhemos para formar um casal, suponha que exista, né, algum tipo de afeto e são normalmente pessoas que não te querem mal, né? Tem também a confiança para o trabalho, né? Que aqui o que importa, né? O grande peso é justamente a tecnicidade e a cosmoética, né? A ideia é que as pessoas com quem você trabalha sejam minimamente éticas e saibam efetivamente fazer o trabalho, né? Você pode até não gostar da pessoa, mas se ela faz um trabalho decente, né, e ético, então normalmente isso basta, você não precisa é, necessariamente gostar de pessoas com quem você trabalha, né? Você tem a questão da confiança espiritual, né? E como é que você faz essa confiança, né? Você procura, né, pessoas com uma energia de alta qualidade, né? A ideia é que quanto mais evoluída for uma consciência, né, a energia dessa pessoa é de maior qualidade. Daí também a relevância de procurar perceber, né, essas energias nos nossos encontros aí diários entre as pessoas, né? Há aquela confiança, né, para orientação, né? Seriam a presença, né, seriam os consultores e os mentores, né? Pessoas que normalmente sabem muito e obteram um sucesso em uma área específica da vida, né? E claro que aqui não envolve alguém que não tem conflito de interesses, né? Precisa ser uma pessoa que minimamente não
não queira ganhar algo por te ajudar, né, de alguma forma. E você tem também a questão da confiança pela conduta moral, né? Então, a ideia é você estabelecer relacionamentos com pessoas com um padrão de cosmoética ou moral, um vulgar, né? Para saber, né, como agir, né, numa situação complexa, né? A ideia, então, é pensar, né, o que fulano faria em dada situação, né? Com fulano, a pessoa que você considera uma pessoa exemplar, né, do ponto de vista da virtude. E isso seja a pessoa que for, né, mas alguém que você tem como modelo, né, como um modelo a ser seguido, né, de conduta moral, né. Então, como construir uma relação de confiança? A ideia é ter um plano em 6 passos, né? Primeiro, não ter compromisso com ideologias furadas. Segundo, ter um modo próprio para saber, né, que não quer ter o mal, né? O terceiro item seria se cercar, né, de pessoas técnicas e cosmoéticas nos seus trabalhos. Um quarto item seria conseguir perceber minimamente as energias. Um quinto seria ter pessoas como modelos de virtude técnica, né? No caso, uma pessoa, né, com experiência com mentoria, né? E um sexto item seria ter pessoas como modelos de virtude moral ou virtude cosmoética, né? A dica aqui é tentar ver, né? Não é alguém que fura os céus, né? Tipo, você vai imitar Jesus. Não é isso exatamente. Mas é algo que você considera o próximo passo da sua evolução, né? Alguém que está um passo acima de você. Porque quando a distância evolutiva é muito grande, a pessoa termina não conseguindo obter resultados bons, né? Porque ela bota o carro adiante dos bois, né? Que significa é uma pessoa apressada demais e que não obtém bons resultados em decorrentes dessa pressa, né? Um outro tópico, né, a respeito da confiança seria justamente a traição, né, dessa confiança, né? Por vezes a gente tem pessoas, né, que fazem coisas que os outros consideram como traição, né? Outras vezes as pessoas não entendem as nossas motivações e julgam nossos atos como atos de traição. E eu gostaria de contar um pouco do caos, né, dos causos da minha vida, né? Em determinado momento eu era jovem, né? E como jovem, a maior parte dos jovens, inexperiente, né? E após a experimentação, né, de fenômenos transcendentes, no caso, a própria experiência fora do corpo, né? Eu queria ajudar simplesmente todo mundo que passava pela frente, né? Eu era jovem, né? E ainda estava em época de estudo, né? E fui ajudar um ex-presidiário. E então, dei 2 objetos, né? Que meus pais me deram e eu considerava, né? Me considerava proprietário dos objetos. E dei minha guitarra, né? Porque o cara era músico e achei que minimamente ele podia tentar ganhar uma grana tocando, né? O cara até tocava bem. E também deu o meu microsystem, né? Que era um aparelho de som, né? Que é um aparelho de som que tem rádio FM, tinha fita cassete na época, né? Tinha CD e tal. E hoje não existe mais muito esse tipo de objeto, mas é basicamente um objeto feito para tocar som, né? Tocar música. E isso, de certa forma, me trouxe problema porque acendeu o alarme, né, na minha casa, porque inicialmente meus pais acharam que eu estava vendendo as coisas para comprar drogas, né? Mas eu estava apenas ajudando uma pessoa, né? E a confiança, né, começou a ficar abalada, né, com meus pais. Eu também peguei, né, alguns móveis de escritório que estava encostado lá. Eu achava que era meramente lixo, tralha, que não ia ser usado. E aí dei para minha namorada, né, sem consultar meu pai, e não me orgulho muito dessa atitude, né. E nesse sentido, né, o que uma pessoa vê como traição pode abalar muito os relacionamentos. De modo que eu considero, né, que é um bom conselho para quem está iniciando, né, conter, né, os ímpetos assistenciais, né, aquele impulso de ajudar, de querer salvar o mundo e sair dando tudo pelo caminho, né. Sobretudo se forem objetos materiais, né, comprados por sua família e não pelo seu próprio dinheiro e trabalho, né. Mesmo que sua família
tenha lhe dado, né, um objeto, né? Eles se esforçaram para que você tenha um objeto, não para que você ajude outras pessoas com o dinheiro deles, né? Eu diria que não é legal a gente fazer caridade, né, com o dinheiro dos outros, né? Porque normalmente a gente não consegue entender, né, o quão duro e difícil foi ganhar dinheiro, né, para a maior parte das pessoas, né? Pode ser, né, que essas pessoas considerem isso como traição e aí pode dar grandes problemas, né, de convivência na casa, em uma série de campos, né? E no campo familiar, a gente muitas vezes ela não tem consciência, né, de quanto podemos ser um elemento que atrapalha o relacionamento dos nossos próprios pais, né? Eu diria para jovens, né, que é uma boa ideia a pessoa procurar ajudar de alguma forma em casa, né, da forma como pode, para que as coisas no lar tenham minimamente um clima de paz, né? E você questionar a conduta dos seus pais, né, e familiares, se você não tem como se sustentar minimamente, isso é algo a se fazer com bastante cautela, né? Bastante jeitinho, um jeitinho bem suave e bastante técnica, né? Para que não gere um clima de guerra, né, no seio do lar, né? E no campo afetivo, né, na área casal, né, os desafios de confiança eu acredito que são ainda maiores, porque muitas vezes as pessoas não fazem minimamente aquilo que elas combinaram com as outras, né? E ao não fazer aquilo que elas combinaram, isso dá problema na relação e termina fazendo a pessoa meio que perder tempo numa relação furada que não tem jeito mesmo, né? Um outro tópico, né, relevante, né, seria justamente a reconstrução da confiança, né? Eu diria que a primeira coisa na reconstrução dos laços de confiança é justamente procurar conter a própria impulsividade, né? Em muita medida, né, quando a gente é jovem, a gente não toma boas decisões porque a gente não se dá, né, um tempo suficiente para avaliar, né, as consequências dessas decisões, né? E ao longo da minha vida, né, todas as decisões que eu tomei, né, sem um período razoável de maturagem, né, dessas decisões, foram más decisões que eu tomei, né, pela questão da impulsividade, né. E eu até me irritava quando jovem, né, quando eu dependia de meu pai para alguma coisa, né, aí eu pedia e ele falava que ia pensar, né. E eu achava, né, que quando era jovem que ele estava apenas esnobando, né, mas a verdade o que ele estava tentando falar, né, do jeito dele, me dizer pelo exemplo dele, é que a gente deve sempre tomar decisões de forma que a gente possa refletir, né, o máximo possível sobre essa decisão, né, para não depois a gente não se arrepender, né, dessas decisões. E a ideia, né, é pouco a pouco, né, então a pessoa se mostrar mais confiável, né, sobretudo fazer a ideia de fazer aquilo que foi acordado, né. Por exemplo, se seu pai se propõe, né, em ajudar na sua escolaridade, né, a sua contrapartida deve ser realmente aproveitar o melhor possível essa oportunidade, né? Não que você fique pulando de galho em galho, né? Se cada hora você disser que quer algo, né, pode ser que isso de alguma forma enfraqueça, né, os laços de confiança entre você e seus pais, né? E na área casal, né, eu diria que é bastante difícil, né, a reconstrução da confiança, né? Sobretudo se mais de uma vez a pessoa não faz aquilo que foi minimamente combinado, né? Aí, nos casos, geralmente eu acho que é melhor partir para outra, né? Se a pessoa ela não consegue cumprir, né, aquilo que foi combinado, a ideia é buscar uma outra pessoa, né? E você tem também a questão, né, da melhoria da confiança, né? E no campo, né, do confiar em si mesmo, que é a autoconfiança, né? Eu diria que o excesso de autoconfiança algo, né, que frequentemente leva as pessoas a quebrarem a cara, né? Sobretudo a autoconfiança em relação aos próprios conhecimentos e habilidades, né? Se esses conhecimentos e habilidades forem superestimadas por você mesmo, né? Então, eu diria que mais importante do que ter autoconfiança é ter uma autoimagem mais acurada, porque a partir daí você pode trabalhar para alcançar, né, um dado nível de conhecimento ou habilidade, né? Gostaria de compartilhar uma experiênciazinha simples, né? Eu quase fui aprovado em medicina na UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, por menos que meia questão, né? Eu e mais 60 caras não passamos, né, no vestibular de medicina, né?
Tirando, né, a possibilidade das fraudes, né, o que a gente às vezes ouviu falar, né, de pais de candidatos que subornavam os caras, né, no processo seletivo, comprando um carro para os caras, né? E eu diria que, né, que se talvez eu fosse talvez um pouco menos confiante, né, talvez eu tivesse até estudado mais, me esforçado mais no estudo e até passasse, né, nesse vestibular, mudando completamente o meu destino, né? Mas em outros sentidos, né, também, né, por não conseguir controlar grandes paixões, também há aquela dúvida, né, excessiva com relação à confiança em si mesmo, né? E eu diria que uma pessoa que não sabe, né, passar por grandes paixões, né, meramente dando um tempo para assentar o sentimento, né, sem fazer nada, para procurar ter um maior domínio, né, do processo afetivo, emocional, normalmente isso leva a pessoa a fazerem mais escolhas, né? Tanto na hipótese do outro corresponder, né, em que a pessoa não enxerga como a outra pessoa é de fato, mas ela está apaixonada, né, enxergando só um lado, né, da pessoa, como também na hipótese, né, da rejeição, né, quando uma pessoa é frustrada, né, e se sente dolorida por dentro, né. E eu diria que grandes mestres me mostraram, né, que os melhores relacionamentos a dois, né, eles partem da cabeça e vão em direção ao coração e não o contrário, né. Existe até um experimento científico, né, que eu vou botar na descrição. É basicamente um experimento que se quaisquer duas pessoas respondessem um para ao outro, né, essas perguntas ao longo de alguns dias, muitas das pessoas que concluíam o experimento se sentiam muito atraídas, levemente apaixonadas, né, pela outra pessoa. E eu diria que a direção primeiro a cabeça, depois o coração, normalmente gera melhores relacionamentos, né? A gente pode amar todas as pessoas indistintamente, né? Inclusive sem a necessidade, né, de se sentir carente ou de verbalizar ou consumar esse amor, mas de levar, né, de se levar pela paixão sem levar em conta, né, quem é a pessoa, o que é que ela quer para a vida dela, qual que é o projeto de vida dela, se é uma pessoa compatível, né, com você, se é uma pessoa que minimamente cumpre, né, aquilo que ela promete, né. Se a pessoa minimamente não atende a esses requisitos, né, normalmente isso nos coloca, né, em relacionamentos absolutamente furados, né. Então a gente pode gostar de todas as pessoas, né. Então a ideia, né, é primeiro a gente olha, né, a cabeça e depois a gente olha o coração, né. E vamos finalizar, né, esse EP, né, vamos falar agora sobre a questão da retratação na arte, né. Há um episódio, né, de Chaves, né, fantástico. Chaves é uma série, né, de televisão que chegou a passar aqui na TV aberta, aqui no Brasil. E existe um episódio bem bacaninha, né, que mostra, né, como a cosmoética pode emergir, né, de lugares onde você nem menos espera isso, né. A Chaves é uma série que procura ser uma série cômica, né, para a pessoa se divertir, mas existiu, né, esse episódio bastante tocante, né. E o episódio consistia, né, em que um dos personagens da série cometia vários furtos, né, e a culpa sobre esses furtos caía sobre Chaves, né, porque ele era o mais pobre da vila, né, e aí as pessoas acharam que tinha sido ele, né. Ele foi linchado moralmente, chamado de ladrão pelas pessoas da vila, e aí ele foi à igreja, né, se confessar. E diz ao padre, né? O padre, não fui eu que cometi esse crime, né? E aí o padre diz a ele, né? Para ele voltar à vila, né? Com a cabeça erguida e que pedisse a Deus para que o ladrão de verdade se arrependesse e virasse uma boa pessoa, né? Então ele voltou à vila e começou a conversar, né? Com seus amigos, né? E falou, né? O ladrão de verdade, escutando essa conversa, e aí ele disse que havia pedido, né, a Deus para que, né, nada de mal acontecesse ao ladrão, mas que ele se arrependesse, se tornasse uma boa pessoa e ganhasse uma outra oportunidade, né. No momento em que o ladrão viu, né,
essa conversa do Chaves. Isso foi o passo essencial, né, para a regeneração do ladrão. Né? Então, pessoal, foi isso aí hoje que a gente tinha para hoje. A gente espera na próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.